Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Gé. Esse é o nosso 32º Semanário Mafim. Mais uma semana difícil, mais uma semana que eu chorei com a Fina e mais uma semana que eu não estou vendo luz no fim do túnel. Muito pelo contrário, eu estou ficando cada vez mais tensa, cada vez com mais medo, mas eu vou desenrolar esses sentimentos ao longo do semanário. Então vamos começar. Na segunda-feira, a Fina tá lá no cantinho assim da parede, sentada na cama, quando o policial abre a porta, fala que ela tá com sorte. Logo em seguida, a Marta entra e diz que Fina voltará pra casa até o julgamento, que Damian mexeu alguns pauzinhos. A Fina tá um pouco mortificada, parece que ela tá fora de órbita, afinal de contas, né? E aí ela pergunta quais pauzinhos o Damian mexeu. E a Marta, percebendo que o policial vai ficar ali rondando as duas, fala pra deixar as duas a sós. A Marta conta sobre o governador, a Marta questiona se a denúncia foi retirada. A Marta responde que não, que a denúncia não foi retirada, mas que pelo menos Fina estará fora da prisão. E aí Fina, ainda em estado de choque, fala que aquele pesadelo ainda não terminou. Marta fala que não, até que se ganhe o julgamento, mas até lá a Fina vai estar livre, vai poder viver na colônia como se nada, ter uma vida normal. E aí eu achei a Marta aqui um pouco ingênua ou talvez um pouco esperançosa, né? Tem que ter um pouco de esperança de que as coisas não vão ser tão catastróficas. Fina agradece Marta, que faz um carinho no pescoço dela quando percebe as marcas, começa a perguntar se alguém machucou a Fina começa a falar repetidas vezes que não, meio que se afastando da Marta para ela não mexer na roupa dela e não ver as outras marcas, mas a Marta insiste, começa a abrir a blusa da Fina para ver se há mais machucados. A gente gostaria muito de ver a Marta abrindo a blusa da Fina, mas não nessas circunstâncias, né? E aí ela vê os machucados e Fina diz que as marcas foram feitas no interrogatório. Atordoada, a Marta fala que vai abrir uma denúncia, que vai chamar o advogado. Fina fala que não, que ela só quer sair daquele lugar. A Marta insiste que aquele tipo de atitude não pode ser permitida. A Fina diz que não tem mais forças, pede pra Marta tirá-la de lá. E aí a Marta, bem revoltada, assim, joga o cobertor de lado, pega a Fina, pergunta se ela consegue andar e as duas saem ali da cela, do lado de fora. A Damian está esperando a filha e a nora. Ele pergunta como Fina está. Ela só agradece pelo que ele fez. Damian diz que no final serão apenas más lembranças. Ele pega o paletó, coloca nas costas da Fina e a guia para fora daquele inferno. A Marta e a Fina chegam à colônia, vão direto pro quarto da Fina. A Marta fecha a porta e abraça a Fina por trás, falando que a Fina não tinha noção do quanto ela queria que Fina estivesse ali, o quanto que queria abraçá-la. E aí, um pouco imóvel, a Fina diz que Marta fez muito por ela, fez mais do que podia. E a Marta fala: ai, meu coração ficava partido todas as vezes que eu te via e eu não podia te abraçar, não podia te consolar. Fina diz que sente muito enquanto se afasta da Marta e fala que as duas, a partir daquele momento, precisarão ser mais cautelosas. A Marta fala naturalmente, mas fica tranquila porque o advogado vai dizer que foi um mal-entendido daquele miserável. A Marta faz menção de dizer o nome do Santiago, a Fina já se adianta e fala que não quer nem ouvir aquele nome. E aí ela abre o guarda-roupa, pergunta onde estão as coisas da Miriam. E a Marta disse que pediu pra Miriam mudar de quarto, pelo menos por alguns dias. A Fina questiona se Miriam não perguntou por quê. A Marta responde que não, que a Miriam é muito discreta e que ela tomou aquela decisão de tirar a Miriam do quarto porque acha que a Fina ficaria melhor sozinha. Marta também anuncia que cancelou algumas reuniões para poder ficar com a Fina, para as duas poderem dar um passeio, tomar um pouco de ar. E ela vai colocar o cabelo da Fina assim para trás. A Fina se esquiva um pouco, como se tivesse levado um choque, e fala que não está com vontade de sair, muito menos com a Marta, porque àquela altura lá na colônia todo mundo já deve saber. A Marta diz: ah, eu acho que não, e a Fina fala pra ela não tentar se enganar, que não quer ninguém olhando ou falando dela. E a Marta fala que as pessoas que amam Fina não a olharão de jeito torto e que são as únicas pessoas que importam. A Fina fica um pouco assim, um pouco temerosa e pergunta: e a Cláudia? A Marta dá um sorriso e fala que Cláudia vai continuar amando Fina, assim como Carmen, assim como ela mesma. E aí ela se corrige e fala: como eu não, porque eu sigo te amando ainda mais. A Fina diz: você cuida muito de mim. E a Marta: até o fim dos meus dias. Ai, as duas
É o maior amor do mundo, não tem como. E a Marta fala pra Fina que vai até a cantina pedir pro Gaspar fazer alguma coisa pra ela comer. A Fina fala que não está com fome. E a Marta tenta deixar o clima mais leve, fazer uma gracinha, pergunta pra Fina, nem esses petiscos que você gosta tanto? Fina nega com a cabeça e a Marta, tá. Então eu vou buscar uma pomada para esses hematomas. Fina segue muda. A Marta então fala que se ela mudar de opinião, elas podem chamar o advogado e fazer uma denúncia. A Fina diz que não vai mudar de opinião. Marta então, com os olhos já cheios de lágrimas, assim como eu nesse momento, abraça a Fina por trás. Enquanto a Fina sente o abraço da Marta, ela tem um flashback do Santiago. E eu achei esse flashback muito longo e desnecessário. Eu acho que quem é responsável por fazer a edição da novela devesse pensar no recurso chamado só os flashes, assim, sabe? Os flashes, coisas rápidas de meio segundo, ou apenas um momento em que o Santiago pega a Fina pelo braço, não precisava nem mostrar ela jogando na parede, mas eles fizeram isso não uma vez, duas vezes, mostrando a cena completa. A necessidade disso? Nenhuma, porque a gente entende que a Fina tá traumatizada, entende que ela vai ter gatilhos, então não precisava mostrar tanto tempo da cena. E aí a Fina, ela tem esse flashback infeliz, se afasta e a Marta pergunta se tá tudo bem, se a machucou. A Fina responde, eu não me sinto segura em nenhum lugar, você pode me deixar sozinha porque eu preciso tomar banho. A Marta diz que sim, mesmo não querendo, mas ela respeita a decisão da esposa dela, sai. Aí ela fecha a porta, mas ela fica de trás, e a cena que vem depois dessa, assim, acabou com a minha vida. As lágrimas que estavam aqui, ó, marejadas nos meus olhos, começaram a escorrer, porque a Fina começa a chorar desesperadamente, deitada na cama, enquanto a Marta tá atrás da porta também, chorando. Cada uma ali colocando pra fora a sua dor, a Fina os seus traumas, a Marta o medo de não saber o que de fato aconteceu com a Fina, não sabendo como ajudar, enfim, gente, caos emocional. E eu que nem tinha parado de chorar direito, voltei a chorar, porque depois que a Fina tomou o banhozinho dela, ela tava deitada na cama, a Cláudia e a Carmen foram visitá-la. A Carmen diz que Fina ficará feliz em vê-las, a Cláudia já não tem tanta certeza, porque a Marta falou pra elas que a Fina precisava descansar. E a Carmen, se a Fina não atender, a gente volta depois, não tem problema. Quando a Carmen bate a porta, a Fina pergunta quem é. A Carmen, somos nós, a gente quer muito te ver. E a Fina demora um pouco pra responder. A Cláudia, se for melhor, então a gente volta depois. E a Cláudia chama a Fina de carinho, já ali demonstrando que entre as duas as coisas não estão tão ruins quanto a Fina pensa. Aí a Fina se levanta, coloca um lenço no pescoço pra esconder os machucados. E quando abre a porta, a primeira coisa que a Carmen diz é me dá um abraço, e ela abraça a amiga. A Fina fala pra Cláudia entrar. A Cláudia entrega um buquê de flores pra Fina, fala que são presentes de boas-vindas. A Fina agradece, diz que as flores são muito bonitas. Aí a Cláudia toma um cartão da mão da Carmen e fala, bonita mesmo essa carta que nós escrevemos pra você, eu, a Carmen, o Mateu, o Gaspar e o Tássio. Aí a Fina fica meio assim e pergunta se então quer dizer que todos lá na colônia já sabem. A Carmen responde que a prisão gerou muito burburinho e por mais que elas tentassem frear a fofoca, foi um pouco difícil. Cláudia diz que os mais próximos sabem, mas que não importa porque eles continuam amando Fina igualmente, ou talvez mais. Aí a Fina fica um pouco assim, agoniada, pergunta, tá, mas e as outras pessoas? Elas vão me ver como alguém doente ou perigosa? A Carmen, não, porque eu vou desmentir qualquer coisa que digam sobre você. A Cláudia fala então pra Fina que gostaria de ter sabido através dela. A Fina diz que também gostaria de ter contado pra Cláudia, mas que o assunto é delicado e que ela não queria incomodar. A Cláudia diz, você não me incomoda de jeito nenhum. A Cláudia continua dizendo que ama muito a Fina, ela tenta se justificar, mas a Fina diz, você não precisa dizer mais nada, eu fico com a parte que você me ama muito ainda. Ai, aqui eu já tava assim, derretidíssima, porque tudo que Serafina precisa é saber o quanto ela é amada, o quanto as coisas, pelo menos ali no núcleo das pessoas que ela ama, continuam a mesma. E a Fina diz, as coisas só começaram, se um não me denunciar, uma outra pessoa vai, mas eu sou como sou e não tem como mudar. E ainda bem que os roteiristas optaram por não fazer a Fina renunciar a quem ela é, ao que ela é, apesar de todos os traumas. Era um receio que eu tinha dele
eles deixarem a Fina traumatizada e ainda com medo, com nojo do que ela é, ou fazendo com que a Fina colocasse a culpa na Marta pelo que aconteceu. Pelo menos com esse problema a gente não tem que lidar. A Carmen diz à amiga que ninguém vai fazer mal a ela, e a Fina fala: ah, eu tenho medo de encontrar alguém como a Petra ou alguma cliente. Aí a Cláudia, tranquila que isso não vai acontecer. Aí a Fina: ah, não com vocês, porque vocês são minhas amigas, mas ainda assim, Cláudia, olha o quanto custou pra você entender. A Carmen diz que Fina tem razão e que se elas não quiserem ter problemas com a lei, né, a Fina e a Marta, terão que seguir escondidas. Aí a Fina começa a pensar na possibilidade dela ser condenada, e ela fala: se eu for condenada, vão me separar das outras presas para eu não corrompê-las e me darão remédios para curar a minha doença. E aqui eu fui assim, sendo quebrada em muitos pedacinhos, porque eu fiquei pensando em todas as mulheres que passaram por isso e que não tiveram a sorte da Fina, não tiveram a sorte de continuar com o seu círculo de amizade, continuar com a pessoa que ama, de se verem livres da prisão até o julgamento. E a Fina vai ser julgada e ela nem vai ser condenada, porque não precisa, né? A Fina não precisa ser condenada. Então, eu fiquei muito descaralhada. Gente, essa novela, olha, eu vou mandar conta da minha terapia pra A3, porque, sério, foram as últimas semanas mais intensas no sentido de tristeza dessa novela. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas, enfim, vamos continuar. E a Carmen fala pra Fina que aquilo não vai acontecer, que elas irão depor a favor da amiga. Cláudia fala que não vai permitir, que depois que soube se deu conta de que as coisas continuam as mesmas, que ama muito a Fina e a admira também, porque tem que ser muito corajosa para reconhecer os verdadeiros sentimentos e que não vai deixar que nada de ruim aconteça com ela e nem com a Carmen, que as três estarão juntas para sempre, no bom e no ruim. Cláudia repete que ama a Fina e a Fina diz que ama muito a Cláudia, e as três se abraçam. E muito importante a Cláudia verbalizar pra Fina que tá tudo bem e que as coisas não mudaram. Não adiantaria a Marta, a Carmen falar pra ela que entre a Fina e a Cláudia estava tudo bem. Ela precisava ouvir da boca da Cláudia. Que bom que isso deu certo. E se a gente achou que era a Fina colocar os pés pra fora da prisão, que seriam flores, arco-íris, unicórnios, estávamos muito enganadas. Fina está de frente pro espelho, com o cabelo preso, olhando as marcas no pescoço dela, no peito. Quando ouve alguém bater a porta, Digna diz que é ela. As duas se abraçam. Digna pergunta como Fina está, se fizeram alguma coisa com ela. Comenta que Marta comentou com a Digna que os policiais insistiam pra Fina dizer quem era a outra mulher que estava com ela lá na praça. E Fina fala que jamais entregaria a Marta, que preferiria ser morta. Digna pergunta se bateram em Fina, se fizeram aquilo que dizem que fazem na prisão. Fina diz que não, mas Digna não é boba e prestou muita atenção na menina dela, percebeu os hematomas que a Fina estava tentando esconder. E a Fina diz que foi um guarda que a pegou pelo pescoço quando ela o enfrentou. Digna pergunta se Fina denunciou e a Fina se irrita um pouco, falando que não quer falar sobre o assunto. Digna diz que tudo bem, que aqueles dias devem ser esquecidos, que eles não vão se repetir, ou ela não se chama Digna. Aí a Fina solta um veremos, sem fé alguma. A Digna diz que o advogado fará um bom trabalho, mas que se forem buscar a Fina de novo, vão ter que buscar com um tanque, porque ela não vai deixar levarem Fina. Digna sente que tem alguma coisa que Fina tá escondendo, que tem alguma coisa de errado. Ela fala: Fina, você tá a salvo, e a Fina não consegue nem olhar pra ela direito. Digna então pergunta a Fina se ela tá escondendo alguma coisa. A Fina responde que não, que ela precisa descansar, que ela quer ficar sozinha. A Digna diz: eu vou te deixar sozinha, você sabe onde me encontrar. Se despede e sai do quarto. E a gente tem outra cena pesada que, ai gente, olha, o capítulo de segunda-feira, eu acho que foi o capítulo que eu mais chorei assistindo essa novela, porque assim, não teve como passar ilesa por esse pós-prisão da Fina. Foram cenas intensas atrás de cenas intensas. Eu espero que Alba Brunet tenha ganhado muito bem depois desses momentos, porque, pelo amor de Deus, olha, desgasta muito a pessoa. Se eu aqui, ó, como espectadora, fiquei desgastada, imagina quem fez a cena, né? Aí a Digna sai, fecha a porta, a Fina começa a ter uma crise, começa a gritar, a querer se bater, se apertar, e aí a Digna entra de novo no quarto, pergunta se o guarda fez alguma coisa além do que Fina contou, e então Fina resume o que aconteceu com ela lá na
cena, fala sobre o Ceboso, a Digna fica indignada, pergunta como que o Ceboso conseguiu entrar na cela, a Fina fala que ele subornou um guarda, e aí a Digna, mas ele te forçou? Me conta o que aconteceu. A Fina responde que não, que um guarda interveio e por isso não aconteceu nada mais grave. A Fina fala, eu não posso sair na rua porque eu vou encontrá-lo, eu tô com muito medo. E aí a Fina tá chorando, a Digna começa a chorar junto com ela, a abraça e garante pra Fina que ela não vai voltar a encontrar aquele lixo humano, que ele não vai fazer nada com ela. E eu espero que Digna cumpra o que ela está falando. Se a Digna quiser dar um fim no Santiago, o meu pano rosa com glitter está reservadíssimo para ela. E a nossa Serafina está tão mal que ela está recusando comida. A Fina recusando comida. E não é qualquer comida, é comida da Digna. A Digna fala, Fina, você precisa comer, você precisa sair da cama, eu não vou deixar você aí sendo consumida. A Fina responde que não quer levantar. A Digna, eu sei que você tá mal, mas é preciso ir se refazendo aos poucos. E a Fina, eu não tenho forças, eu não quero sair do meu quarto. A Digna, se o seu medo é por conta daquele Ceboso, de encontrar com ele aqui na colônia, ele não vai se atrever a vir aqui. E aqui eu vou ter que discordar da nossa queridíssima Digna, porque o Ceboso, esse Satanás, falou que vai voltar atrás da Fina. Então ele pode aparecer ali na colônia a qualquer momento, infelizmente. E a Fina diz que tem medo porque se o Ceboso se atreveu a entrar na cadeia, ele pode muito bem entrar ali na fábrica, na colônia. E a Digna diz, quando você contar pra Marta, ela pode colocar um guarda aqui na porta. E eu digo mais, Marta colocaria a guarda civil em volta da colônia pra proteger a esposa dela. E a Fina, eu não vou contar pra Marta porque eu conheço a esposa que eu tenho e se eu contar, ela vai querer denunciar e eu não quero ter que lidar com tudo isso. E a Digna insiste pra Fina contar, inclusive falar pra Marta como ela se sente sobre isso e que se for o caso, a Marta vai engolir todo o ódio que ela vai sentir da situação, mas não vai fazer nada se Fina pedir. Aí a Fina diz que não vai falar nada e fala, nossa, eu sinto tanto a falta do meu pai. Digna fala que sabe, mas que infelizmente Isidro não está mais lá e que Fina precisa se apoiar nas pessoas que a amam. Nela, na Digna, nas meninas, mas principalmente na Marta. Fina volta a dizer que não vai contar nada, que não quer reviver tudo aquilo que aconteceu, ela só quer fechar os olhos e esquecer de tudo. A Digna, Fina, olha pra mim. Marta te ama mais do que tudo e ela melhor do que ninguém pra te entender e te ajudar. Digna foi certeira demais e foi ela fechar a boca que Marta Della Reina bateu a porta. E a Fina não queria ver a esposa, mas a Digna foi lá, abriu a porta e pediu pra Marta entrar. Aí a Marta pergunta como Fina está. A Digna, ela precisa se recuperar do susto. Aí a Marta fala do susto e da injustiça que cometeram com ela. Ontem à noite, ela nem me deixou ficar aqui pra cuidar dela. Aí a Digna, ela é teimosa igualzinho o pai dela. Aí a Digna fala que vai embora e pede pra Marta fazer a Fina comer. E a Marta começa a puxar assunto, fala que em breve as coisas vão voltar à normalidade e que se a Fina não se sente segura de estar ali na colônia, que a Fina pode ficar lá na casa delas. Pega na mão da Fina, mas aí a Fina tira a mão e a Fina chama a Marta e a Marta senta na cama ao lado dela, acaricia o ombro da Fina, o cabelo, e aí a Fina tem um novo flashback nesse momento que a gente tem desnecessariamente a repetição da cena que ninguém pediu pra acontecer e muito menos pra ser repetida. E aí quando Fina sai do flashback, assim, sai daquele transe, ela fala pra Marta ir embora, pra não tocá-la. A Marta se assusta, mas acata o pedido. E a Fina já começa a se sentir mal na hora, começa a pedir desculpas repetidas vezes. A Marta diz, não, tá tudo bem, mas eu tô aqui pra quando você precisar de mim. E a Marta sai, mas antes de fechar a porta, ela diz pra Fina que a ama. E a Fina só pede pra Marta ir embora. E aí quando a Marta sai, a Fina tranca a porta e chora. E a Marta está no escritório quando o irmão queridíssimo dela, Jesus, chega enchendo o saco dela, porque segundo ele, a Marta tá tão obcecada com a história da Fina que tá se esquecendo das funções dela de diretora. Mas eu amo que a Marta não deita pra esse careca. Então os dois começam a discutir, a Marta não abaixa a cabeça pra Jesus, e Jesus fala que por conta do que o Miguel Ángel fez
pra Marta. A Marta tá em dívida com ele e que o Miguel vai cobrar essa dívida. A Marta fala, ele não pediu nada pro pai. Aí o Jesus, ele não pediu, mas ele vai. E se a Marta perder o cargo dela na empresa, voltar a ser uma mera, eu nem lembro mais qual era o cargo da Marta, mas uma gerente, eu não me importo, eu quero que Jesus pegue Miguel e o cargo de direção e soque no rabo dele. Eu só quero que a Marta e a Fina sejam felizes, tenham paz e tranquilidade, entendeu? E se essa paz e tranquilidade custar o cargo da Marta, Marta, sinto muito, mas vamos abrir mão desse cargo. Digna encontra a sobrinha na cozinha, pergunta a Marta o que é que ela tá fazendo ali. A Marta, eu não tô com vontade, não tenho força de voltar pro escritório agora à tarde, mas eu vou mais tarde na colônia pra ver como a Fina está. Digna comenta sobre o pesadelo que a Marta e a Fina está vivendo, que é algo horrível. A Fina levou a pior parte e eu tô preocupada com ela. A Digna diz que agora que Fina está livre e tem Marta por perto, logo ela vai recuperar o ânimo. Aí a Marta, eu duvido, porque desde que a Fina saiu da prisão, ela tá distante, tá ausente, não suporta a minha presença. E eu que já estava triste desde segunda-feira, continuei triste aqui também, porque a Marta não sabe o que fazer pra ajudar a Fina, mas ela tá disposta a dar a vida dela para as coisas voltarem a ser como eram. A Digna pergunta a Marta se a Fina não explicou o que acontece. A Marta fala que as duas trocaram poucas palavras e que sente que um muro foi erguido entre elas e tem medo de que a Fina ache que tudo o que aconteceu foi culpa da Marta, já que elas foram ao parque porque a Marta sugeriu. A Digna pede que Marta não se sinta culpada, fala pra ela que ela necessita amar Fina acima de tudo. Marta responde que é isso que tem feito, que tem amado Fina com toda a sua alma, mas que não é o suficiente. A Digna, claro que é o suficiente. O amor de vocês fará vocês mais fortes. E a Digna, ela tá sendo mais do que uma tia, né? Ela tá sendo uma mãe, uma deusa, cuidando muito bem das nossas meninas e fazendo com que nenhuma delas desista do que elas sentem. A Marta fala, tia, a Fina me rejeita e se eu tivesse a certeza de que me afastando dela, ela pararia de sofrer, com certeza eu faria isso. Fala também que daria tudo pra ver Fina sorrir novamente, pra que ela voltasse a ser aquela garota alegre pela qual ela se apaixonou, mas que a realidade é que Fina não quer vê-la. Digna diz que Marta está totalmente enganada, que Fina precisa dela mais do que nunca, porém está traumatizada e precisa de duas coisas para voltar a ser aquela menina sorridente e alegre: o carinho e a paciência de Marta. Aí a Marta diz que não sabe se terá forças, que às vezes ela acha que o melhor é desistir. Aí a Digna, você não pode e nem vai fazer isso. A Fina precisa de tempo até que ela possa tirar toda essa dor que ela carrega. Sem dizer nada, mas balançando a cabeça, a Marta concorda com a tia. Aí mais uma pessoa bate a porta, assustando a Fina, mas é só a Miriam, que foi buscar um par de meias. A Miriam chega, vai ali no guarda-roupa e a Fina tá parecendo um filhotinho de cachorro assustado. E vocês não têm noção da dó que eu estou sentindo da Serafina. Na verdade, vocês têm noção, né? Tá todo mundo aqui juntas pela recuperação da Fina. Parece que não vai vir nunca, meu Deus do céu, mas a gente sabe que vem, a gente sabe. Mas é que tá sendo uma fase ruim demais. Enfim, aí a Fina tá ali, aquele clima estranho, porque, né, a Fina não sabe o quanto a Miriam sabe, se ela sabe, se vai ser a primeira pessoa fora da bolha dela que vai rejeitá-la e vai maltratá-la. Então a Fina tá assim, apavorada. Ela tá até assim com os bracinhos cruzados, meio que tipo assim, eu não quero fazer nada que desperte alguma coisa de ruim na Miriam. E a Miriam comenta sobre a estante que colocaram ali no quarto. A Fina solta um sem olhar direito pra colega. E a Miriam, eu vou deixar você em paz. A dona Marta pediu pra eu mudar de quarto, pra eu não te incomodar, e eu vou continuar dormindo lá. A Fina agradece. E a Miriam diz que as pessoas podem falar o que quiserem, mas que ela continuará pensando o mesmo de Fina. E Fina é uma garota excelente e a melhor companheira de quarto. Aí é como se saísse um saco de cimento das costas da Fina. Ela agradece e eu queria agradecer muito também a Miriam, porque ela foi uma querida, uma fofa. Eu gosto da Miriam, só não gosto mais dela porque ela é talarica e a única talarica que eu apoio é a Fina. Mas a Miriam foi uma querida, uma fofa e mais uma vez, serei repetitiva. É bom que Fina ouça das bocas das pessoas o que as pessoas pensam dela, né? No caso, as pessoas que continuam gostando da Fina. É muito bom porque isso dá força pra ela. Aí a Digna vai ver
como a Fina está, cruza com a Miriam, diz pra Fina que fica feliz de vê-la fora da cama, pergunta se a Fina quer dar uma volta. A Fina recusa por não estar preparada, segundo ela mesma, para os olhares dos outros. E a Digna já pergunta se a Miriam foi inconveniente. A Fina responde que não, que muito pelo contrário, ela foi muito amável, mas que a Miriam é colega dela e o que a assusta de verdade são as pessoas que não a conhecem. Aí a Digna: Fina, cedo ou tarde você vai ter que enfrentar o mundo lá fora. Fina responde: eu sei, mas só de pensar em sair na rua as minhas pernas tremem. A Digna volta ao assunto que achou que a Fina contaria pra Marta no dia anterior, quando a Marta apareceu lá no quarto e a Digna estava. A Fina fala: nem menciona o nome desse lixo, porque eu sinto o hálito dele quente assim ainda no meu rosto. Aí a Digna se desculpa por mencionar o nome do ceboso. E um parêntese aqui, eu só queria comentar que eu peguei ódio do nome Santiago. Aí a Digna diz que as coisas não podem continuar daquela maneira, que Marta se sente culpada, que acha que a Fina está estranha, porque Fina está culpando Marta pelas duas terem ido ao parque. Aí a Fina: não, mas não é isso. A Digna: Fina, a Marta te ama e ela merece saber. E a Fina fala que se sente suja, se sente humilhada, culpada, que não se sente capaz de falar pra Marta, porque se falar ela acha que vai ser olhada com nojo, com pena, e que não quer isso. E aí a Digna disse que a Fina não pode permitir que aquele desgraçado continue destruindo a vida das duas. A Fina pede à Digna que lhe prometa que ela não contará nada pra Marta, e a contragosto, Digna acaba prometendo. E aí vocês lembram do livro que a Marta deu pra Fina quando ela levou a facada? O Madame Bovary? Pois muito que bem, Fina está lendo o livro. Quando batem a porta, ela leva um susto, porque agora a coitada só vive assustada. É a Marta que foi ver como a Fina estava. Tá tudo muito tenso entre elas, aquela tensão quase palpável assim, e eu estava me sentindo tão insegura quanto a Marta, porque eu não sabia, assim como a Marta, aonde aquela conversa, aquela visita ia levar as duas, ou se levaria pra algum lugar. Aí a Marta diz que só foi saber como Fina tinha passado a tarde, a Fina diz que bem, e que está valendo. E aí fica aquele silêncio assim esmagador. A Fina pergunta como Marta está, Marta responde que bem, apesar de uns rolos que aconteceram com a distribuição dos produtos na França. A Fina: fico feliz em saber que a Marta tá bem. E antes daquele silêncio incômodo se instalar de novo, a Marta fala que tá indo embora. A Fina fala que não quer que Marta vá embora, que é pra ela ficar. Fala que ela tá tendo muita paciência, e a Marta: sim, continuarei tendo. E se eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria na prisão no seu lugar pra você não ter que sofrer. E eu tenho certeza que a Marta ocuparia o lugar da Fina, assim como a Fina também passaria por tudo aquilo de novo pra poupar a Marta, porque o amor é isso também, né? Eu quero muito ter um amor como o das duas, mas com muitas ressalvas. Sem pescado, sem ceboso, sem prisão, entendeu? Sem ameaças de irmãos nem nada, assim. É só um negócio do amor mesmo. Os fatores externos eu tô dispensando. Enfim, aí a Fina diz que sabe que a Marta ocuparia o lugar dela e fala que supõe que elas devem se proteger e cuidar uma da outra, mas que a única coisa que fez foi falhar e que entende se Fina começar a odiá-la. E a Fina: como que eu poderia te odiar? Porque é impossível, mas se fosse possível, eu diria que eu te amo mais do que antes. Aqui eu me derreti mais uma vez. Foi muito bom ouvir Fina falando que ainda ama a Marta. Não que eu duvidasse, eu não tinha dúvidas disso, mas é bom ouvir, né, pra ter certeza que os roteiristas não estão indo por caminhos que a gente não quer. Devagarinho, a Fina coloca a mão sob a mão da Marta, diz que Marta a está ajudando muito e que a única certeza que ela tem no mundo, a única coisa clara, é que ela ama a Marta com toda a alma dela. Marta diz que também ama a Fina, mas que naquele momento tem muito medo de perdê-la. Fina diz que aquilo não vai acontecer, mas que é necessário encontrar dentro dela mesma a força para ela enfrentar o que precisa ser enfrentado. Marta diz que juntas elas encontrarão essa força, e aí a Fina: eu quero ir para sua casa. A Marta fica até um pouco assim, tipo, meio sem saber o que fazer, e a Fina fala que quer buscar a felicidade que as duas perderam. Marta: beleza, a gente pode ir agora se você quiser. E a Fina: ok, porque se eu ficar dentro dessas quatro paredes eu vou enlouquecer. As duas se abraçam e Marta percebe que muita coisa mudou dentro da Fina, menos o amor que ela sente. Fina está no jardim recebendo aquela brisinha fresca da manhã, esperando a esposa dela terminar de colocar
colocar a mesa, quando Marta chega servindo café, fala que a Fina tá com a cara boa. Fina responde que aquela casa lhe traz paz e que pelo menos ela conseguiu dormir um pouco mais de 2 horas seguidas. Nem dormir, que é a necessidade básica do ser humano, a bichinha tá conseguindo direito. Não tem cabimento um negócio desse. Marta diz que fica feliz em ouvir aquilo, que não vê a hora de esquecer tudo que aconteceu e que Fina volte a ser a mesma de sempre. Depois de dizer isso, ela vai atrás da Fina, a aperta assim, né, as mãos nos ombros da Fina, dá um beijo no cabelo dela e a Fina contrai o corpo, como se doesse. Marta pergunta se machucou Fina diz que não, mas que ela sente o corpo ainda dolorido por conta da cama em que ela estava dormindo lá na prisão. A Marta pergunta se a Fina tá com dor nas costas, ela responde que não. Aí a Marta vai tocar a Fina pra saber se ela tá com alguma outra dor, aí a Fina estrala. Pede pra Marta parar. Marta dá uma olhada, fala pra Fina que entendeu porque Fina não quis dormir com ela na noite anterior e pergunta por que Fina não quer ser vista nua. Aí a Fina tenta desconversar, a Marta fala: eu não quero incomodar, mas eu tô ficando preocupada, porque eu acho que você tá mais machucada do que você tá me falando, mas você tá me escondendo. Aí a Fina não diz nada, a Marta pergunta se fizeram mais alguma coisa com ela. A Fina continua muda e a Marta fala: seja sincera comigo. Finalmente que bateram nela mais do que ela contou, porque ela se recusou a ir para outro interrogatório. E aí a Marta solta o ar daquele jeito irritado, pergunta quem bateu em Fina. Ela responde que 2 guardas, a Marta fica indignada. E Fina diz: eu não quero que você faça nada, eu só quero esquecer tudo isso, porque já me basta o julgamento. Marta diz que o julgamento também é uma preocupação dela, mas que ela não pode deixar que esses guardas saiam impunes. E aí a Fina grita dizendo que não quer que Marta faça nada, que quer deixar pra lá. Ela foi pra casa pra esquecer tudo, pra ficar tranquila, mas que se Marta continuar com aquela ideia de denúncia, ela vai embora. Aí a Marta aparece na loja, pergunta por Cláudia. A Carmen diz que ela tá sozinha ali porque a Cláudia foi dar um rolê com o sogro e com o Mateu. A Marta diz que é melhor que elas estejam sozinhas porque ela quer conversar só com a Carmen. Aí a Carmen: então é sobre a Fina. A Marta diz que sim, que Fina segue muito afetada pelo que aconteceu, que achou que ir pra casa relaxaria a Fina, mas que não tem sido assim. A Carmen: mas ainda é cedo. A Marta comenta que Fina não quer se abrir com ela. A Carmen diz pra chefe não se preocupar porque Fina acabará se abrindo em algum momento. A Marta: eu tento ajudar, mas eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada no momento. E eu acho que se você, Carmen, conversar com ela, talvez ela se sinta melhor. Carmen: claro. Marta comenta que quando Cláudia e Carmen deram um buquê pra Fina, que o rosto dela se iluminou e que Carmen sempre tira um sorriso de Fina. A Marta então convida a Carmen pra ir lá na casa tomar um café, comer, conversar com Fina. Carmen responde prontamente que sim, mas que é necessário ir devagarinho pra dar o tempo e o espaço necessários pra Fina. Carmen pede paciência, acaricia a mão de Marta e diz que com ela Marta não precisa disfarçar, que pode desabafar tranquilamente e que ela já considera a Marta uma amiga. A amizade que eu sempre sonhei veio aí por meios que ninguém queria, mas o importante é que a amizade veio aí e esse momento é todo meu. Marta e Carmen amigas. Amigas e cunhadas. A Marta comenta que sente a alma dela se partir toda vez que pensa no que fizeram com Fina. Nesse momento o sino da loja toca e é a Cláudia que tá entrando. A Marta enxuga as lágrimas e aí a Cláudia percebe que algo de errado não está certo ali no clima da loja, pergunta se aconteceu alguma coisa com Fina, se Fina está bem. E a Marta adota uma postura de chefe que pra Cláudia já não cola mais, né? Mas a Marta não sabe até onde a Cláudia sabe, então ela assume a postura de chefe e fala que até onde ela saiba a Fina está bem e que não entende porque elas deveriam falar de Fina. Aí a Cláudia: dona Marta, o que eu achei que... Aí a dona Marta achou o quê? A Cláudia: nada não. Vira as costas e vai pro estoque. E a Carmen conta pra Marta que a Cláudia já sabe, aí a Marta: mas ela sabe até onde? A Carmen: bom, no dia que levaram a Fina, foi meio óbvio, né? Nisso a Cláudia tá ali no estoque, mas com o ouvido lá na loja, escutando tudo. A Marta tá vendo. Outra prova de que a qualquer momento todo mundo pode descobrir e nós duas acabarmos na prisão. Aí a Cláudia volta pra loja, pede desculpa por se intrometer, mas fala que gostaria de deixar claro que o segredo da Marta
Marta e da Fina está a salvo com ela. Ela não é ninguém para julgar, que a Marta já sabe que a Fina é muito amiga dela, mas que ela também sente muito apreço por Marta e que nunca faria nada para machucar nenhuma das duas. A Marta agradece e vai embora. Então Carmen vai até a Mafinca, a casa de Mafin, e conhece o interior da casa primeiro do que nós. E eu vou abrir outro parêntese aqui para dizer que eu acho muito engraçado que a atriz, ela não tem verba para fazer uma cozinha, uma sala e um quarto, ou uma sala e um quarto, ou uma cozinha e um quarto dentro do interior da casa, mas ela tem verba para construir uma cela que tem vaso sanitário, pia, uma estrutura de uma delegacia e colocar 3 guardinhas ali. Para isso ela tem dinheiro, mas para fazer 3 cômodos dentro da casa de Mafin não tem, né? Para mostrar pra gente onde que a Fina faz as limonadas dela. Eu tô de olho em você, hein, atriz? Eu quero ver essa casa antes da gente ir pra segunda temporada, vocês estão me entendendo? Enfim, a Carmen está lá na casita conversando sobre a CNH, e aí a Marta comenta que o Tássio deve estar orgulhoso de Carmen. A Carmen comenta que foi um custo conseguir a autorização do Tássio para ela poder tirar a carteira de habilitação. A Fina comenta que Tássio ficará orgulhoso da esposa quando ela conseguir passar na prova. E a Marta e a Carmen estão ali comentando sobre o fato de serem mulheres. A Marta usa a expressão força bruta. Isso já aperta um pouco do gatilho ali pra Fina. Ela fica mais assim atenta, apreensiva. E a Marta comenta que aprendeu uma lição, que o que não se conquista com a força se conquista com a cabeça. A Carmen diz, porque falam que a gente é sexo frágil, mas os homens não aguentam nem a dor de uma dor de dente. A Marta usa a expressão ferir o orgulho masculino, começa a imitar o Tássio, ele dizendo sobre ser o provedor da casa, e a Marta começa a rir. Há quanto tempo que essa coitada não dá uma risada, né? A Fina, ela começa ali, assim, a dissociar da conversa e tem um novo flashback, esse flashback mais curto, mas o suficiente pra fazê-la ali ter uma outra crise nervosa. E ela volta justamente pro momento em que ela fala pro lixo humano que o orgulho de macho dele, que foi ferido, ela volta de novo ali pra conversa, ela dá uma cambaleada na cadeira. A Marta pergunta se ela tá bem, a Fina fala, eu não tô bem, claro que eu não tô bem, eu quero ir embora. A Carmen pergunta o que é que tá acontecendo, e a Fina diz que quer ficar sozinha e sai correndo. E a Carmen pede desculpa, ela tenta ali buscar justificativas, mas ela não acha porque, né, ela não sabe o que aconteceu. E a Marta fala pra ela ficar tranquila, porque as coisas têm sido assim ultimamente e que ela mesma nem sabe mais como agir. E hoje, se a deusa quiser, a Serafina vai contar tudo pra Marta, e eu espero que a Marta não queira bancar a Mulher Maravilha, porque a gente não precisa de outra mulher sendo violentada por aquele pedaço de bosta, entendeu? Então, Marta, vou encontrar outro meio de vingar a nossa Serafina. Não precisa ser com as próprias mãos. Se a novela tivesse um outro estilo, fosse tipo uma Verdades Secretas, assim, sabe? Uma novela das 11 aqui no Brasil, com certeza a Marta encontraria um meio de ela mesma acabar com o Santiago com as próprias mãos, e seria uma das minhas cenas preferidas da vida, seria muito bonito. Mas como não é o caso, então a gente vai precisar pensar em como a Marta, ou nem a Marta, mas como o Santiago vai evaporar da novela. E ele que não me apareça na casa de Mafin, porque não tem necessidade. Eu não quero que ele passe nem na esquina da estrada da casa de Mafin. Eu não quero que ele bote os pés, os olhos naquela casa, e eu não quero nunca mais que a Fina cruze o caminho dele, porque a Fina já tá sofrendo demais, não precisa de mais sofrimento. E aí eu queria comentar que a Cristiana Santos 1599 comentou se a novela tem coragem de mostrar cenas tão pesadas como as que a gente tem visto nos últimos dias, e ela vai ter a coragem de dar o que a gente merece, que é os 3 cômodos da casa de Mafin, um casamento simbólico, porque a gente viu a Marta tirando a blusa da Fina, mas não foi do jeito que a gente queria. A gente viu o sutiã da Fina, mas foi numa situação que ninguém pediu. A gente queria ver a Fina sem o laço feito, com a camisa aberta, mas não na situação que ela se encontrava. A gente não pediu isso. A gente queria ver a Marta desfazendo o laço da Fina, e eu quero ver essa cena. A gente está merecendo cenas assim, ó, com
completas, entendeu? Não tão completas porque aí vai virar Xvideos e não é essa a intenção. Mas vocês me entenderam, vocês entenderam onde que eu quero chegar, sabe? Se eles tiveram coragem de repetir a cena do abuso 2 vezes, quase 3 vezes, eles têm que ter também, eu me exaltei um pouco, me desculpa, eles têm também que ter a decência de nos dar recompensas. A gente merece. E é isso, vamos continuar aqui aguardando as cenas dos próximos capítulos. E essa primeira temporada não acaba nunca, talvez ela acabe ali perto do ano novo, né? Depois do ano novo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da semana em Mafim. Nós nos vemos no próximo vídeo. Agora sim a semana pode começar. Um beijo, boa semana pra nós. Tchau!